para te ajudar. Pessoal, iniciando as atividades hoje do Passeio das Árvores, então, essa ideia surgiu como uma das práticas da Semana do Meio Ambiente, né? Semana Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Teve a proposta esse ano de fazer um trabalho vinculado ao plano da arborização urbana, né? A gente já está há cerca de um ano elaborando esse plano em São Mateus do Sul, já está tendo alguns resultados. E a ideia do passeio é justamente para que a população comece a praticar um pouco mais essa ideia da arborização, trazer a população junto do município para que essa prática se expanda e tenha um auxílio da população, né? O passeio em si, a elaboração dele foi feita pelo curso de Geografia, pela turma do curso de Geografia da UEPG do Polo de São Mateus do Sul, né? Eles tiveram a percepção de quais pontos seriam interessantes para a gente observar tanto a questão da arborização em si, como aspectos das espécies, da história de algumas espécies do município, e também da própria organização urbana do município histórica, né? Alguns pontos chaves para a gente entender como se deu a construção do município, como São Mateus se estruturou como cidade, né? E assim trazendo essa afetividade da população com alguns monumentos históricos e com a arborização do município, né? Então, para iniciar o passeio, tem aquele panfleto informativo, ele no ponto 1, ele fala ali do chimarródromo e da Praça da Igreja, né? Então a ideia desse ponto, que é um ponto-chave estratégico no meio urbano, é mais ou menos ter aquela ideia de como que São Mateus surgiu, né? A gente sabe um pouco da história da navegação, né? Que a estruturação do município se deu pela proposta dos vapores, né? Alguns municípios surgem em torno de áreas de ferrovias, né? Onde chegavam os materiais, onde se criava aquele primeiro comércio. Áreas vinculadas ao tropeirismo, né? Áreas de passeio das tropas que acabavam parando em alguns pontos e esses pontos se tornavam cidades. E aqui em São Mateus, o ponto chave de construção da cidade foi o Rio Iguaçu com o porto, aqui próximo a esse local que nós estamos, né? O pessoal conhece ali a Praça do Rio era o ponto de chegada dos vapores, né? Chegou no auge da navegação, né? A empresa Lloyd Paranense, ela tinha 23, 24 vapores trabalhando continuamente, mas algumas informações passadas até com o pessoal dos amantes do Rio Iguaçu aqui, que chegou uma época a ter 77 vapores circulando nesse trecho do Rio Iguaçu, entre Porto Vitória e Porto Amazonas. Então São Mateus do Sul era uma cidade, uma aglomeração de população estratégica para essa questão da navegação. Então, com essa contextualização, a cidade começou a se construir em torno do Rio Iguaçu, né? As primeiras casas, as primeiras colônias, inclusive divididas pelo Edmundo Saporsky, né? Que era um engenheiro agrimensor, surgiram dessa primeira região próxima ao Rio Iguaçu. Uma característica urbana do município que vinha trazida pelo próprio Saporsky, que depois foi sendo utilizado pela gestão pública, é a divisão estrutura urbana de tabuleiro de xadrez, né? Uma divisão que é uma proposta de engenharia, tem muito em Portugal e talvez tenha sido trazido com essa ideia, que é de tornar a cidade com quadras exatamente planejadas a cada 100 metros, né? Uma quadra com lotes proporcionais. Então São Mateus, quem vê uma imagem aérea, ainda tem esse formato, né? Parece um tabuleiro de xadrez com ruas bem alongadas, né? Com as suas sucessões bem definidas, né? Isso é diferente de alguns outros municípios que crescem de forma circular em torno de um centro comum, que às vezes é uma igreja, às vezes é a prefeitura, né? Então essa formação de São Mateus se deu dentro dessa linha que o Saporsky criou. Então, se São Mateus tem de certa forma, a organização urbana hoje é graças às primeiras divisões do Edmundo Saporsky, né? Saindo daqui, a gente vai passar pela biblioteca municipal. Hoje é biblioteca, mas é uma das residências mais antigas que tem essa característica arquitetônica, né? E depois a gente acaba seguindo o passeio falando um pouco das árvores, que o Ciro vai nos ajudar, e um pouco mais da história, que o pessoal aí do Instituto Histórico Geográfico, que o Thiago tá participando para a gente ir trabalhando um pouquinho cada ponto, né? Então,
Tá chovendo um pouquinho, mas eu acho que dá pra gente seguir, né? Vamos lá, pessoal.